Sejam todos bem-vindos para mais uma oportunidade do estudo da doutrina espírita. Agradecemos à comunidade espírita Caminheiros do Amor, que nos oferece a possibilidade, dessa forma virtual do estudo, que nós possamos sempre estar participativos, na tarefa, que possamos abraçar as oportunidades do alimento espiritual, deixando sempre essas vibrações amorosas, os pensamentos e as nossas condutas, guiadas pelo Mestre Jesus, através do seu Evangelho, dos vossos ensinamentos, que nós possamos sempre, cada vez mais, nesse esforço contínuo da nossa reforma interior, buscarmos o nosso progresso a caminho dessa iluminação interior. E para isso precisamos buscar o conhecimento, buscar o entendimento que nos conduz a pensamentos mais assertivos, a conduta mais afetuosa, mais amorosa em relação a nós, em relação ao nosso próximo. Que nós possamos sempre, estarmos conectados com essas vibrações amorosas dos benfeitores, que estão sempre conosco. Basta que nós deixemos de lado, as dificuldades que trazemos e fixemos os nossos pensamentos em condições mais amorosas, para que nós possamos atrair, através da nossa conduta, através da nossa transformação moral, aqueles que querem nos auxiliar no caminho do bem, no caminho do amor. E antes de iniciarmos, o estudo do Livro dos Espíritos, estamos no capítulo 12, o tema é a perfeição moral. O item é o 895. Nós vamos iniciando a nossa tarefa com a prece, que é o que nos conecta, com esse alimento espiritual e que nos traz a inspiração para continuarmos na nossa tarefa do aprendizado. Então agora elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o nosso irmão maior, que nós possamos deixar essas vibrações amorosas adentrarem no nosso lar, que elas possam percorrer todos os ambientes da nossa casa e adentrar nos nossos corações, nos auxiliando no equilíbrio, nas reflexões que precisamos para o fortalecimento, para o enfrentamento dos desafios, e que nós possamos, através dos ensinamentos amorosos de Jesus, conduzir a nossa transformação moral, retirando dia após dia do nosso coração tudo aquilo que ainda nos arrasta para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, que dificultam tanto a nossa caminhada, o nosso relacionamento com o próximo. Então, que nós possamos, a partir de agora, a partir deste momento,
absorver todo o conteúdo, né, do estudo desta noite para a nossa reflexão maior e para podermos caminhar com mais suavidade diante dos nossos desafios. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, iniciando, né, o Livro dos Espíritos, o estudo dessa noite é sobre a perfeição moral. Né, nós estamos falando, né, dando continuidade às virtudes e os vícios. E na questão número 895, Kardec pergunta para os espíritos: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal característico da imperfeição? Então, nessa pergunta, né, nós já vamos fazendo uma explicação. Então, além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria. Então, nós percebemos que tem algumas pessoas que trazem características, né, de vícios e defeitos que a gente já olha e pelas atitudes dela, a gente já identifica que elas trazem uma dificuldade, né? Quando fala de defeitos e vícios, então são coisas que as pessoas deixam transparecer, né? A gente poderia dar um exemplo de defeito, uma pessoa maledicente, por exemplo. Então, uma pessoa que tem o costume de falar mal de outra pessoa, então ela já traz essa características, né? No cotidiano a gente observa isso e consegue identificar que aquela pessoa tem aquela característica de falar mal do outro. Um vício, por exemplo, né, uma dificuldade. Quando a gente fala de vício, tanto o vício moral como o vício material, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade com uma dependência química. Então, é uma coisa aparente, é visível e a gente consegue identificar facilmente, né? Então, além dessas coisas, dessas características que a gente olha e observa e consegue identificar, qual é uma característica, né, que a pessoa traz de imperfeição, né? Porque, dando continuidade, a gente vai entender e nós vamos dar e vamos conduzindo a explicação. Então, essa é a pergunta. E o plano espiritual responde. Então, o sinal característico da imperfeição é o interesse pessoal. Então, quando a pessoa primeiro olha para ela. Então, isso é uma característica, né, latente. Então, ela está ali quando ela olha primeiro para ela, né, para o ego dela. Então, isso é uma característica de imperfeição. E eles continuam uma resposta. As qualidades morais frequentemente são como a douração, colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Então, vamos entender o que é o plano espiritual, né? Os espíritos estão falando sobre isso. Então, vamos repetir. As qualidades morais frequentemente são como a douração, colocada sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Aqui a gente está falando do interesse pessoal. Então, como que é isso, né? Vamos explicar. Então, para a gente entender, né, o que está sendo falado aqui, vamos pensar assim numa bijuteria ou numa pedra, uma bijuteria que ela é banhada ou ela é folheada. Então, nós temos, por exemplo, um anel. Esse anel, ele é folheado a ouro, ele é banhado a ouro. Então, ele não é maciço. Né? Esse dourado é só uma pequena parte que recobre essa peça, né?
essa joia, vamos dizer uma semi-joia. Então, por baixo é um cobre, né? Ou é um latão, não é uma coisa de valor, né? Não é um metal de valor. Então, por cima tem uma fina camada, então ele está falando sobre isso, né? Que a coisa é dourada, é bonita, aparenta ser uma coisa muito preciosa, mas quando a gente vai ver a fundo e que a gente passa alguma coisa que pode riscar ou pode dar uma abrasão, a gente percebe que aquilo é superficial. Então, comparado com as pessoas, como que a gente poderia entender? Então, é uma pessoa que ela é coberta por um verniz, então ela tem um verniz social. Ela aparenta, né, ter ali algumas condições morais, um verniz social, né, que é uma aparência, mas que na verdade, quando a gente ir muito a fundo ou conhecer de perto essa pessoa, mais detalhadamente, a gente vai perceber que não é bem assim. É como se a gente escuta muito nessa comparação, e tem até um livro que fala sobre isso, quem mexeu no meu queijo. Quer dizer, eu sou bonzinho, eu sou calmo, eu sou polido socialmente, até que ninguém me provoque nenhuma situação para que eu realmente mostre quem eu sou. E a gente acaba mostrando a nossa garra, né? Assim, mais ou menos que a gente vai entender isso daqui, o interesse pessoal. Então tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, desde que ninguém me cutuque, né? Ninguém mexa na minha ferida e eu realmente mostre quem eu sou. Então eu vou ali em cima daquela questão defendendo os meus direitos, defendendo o meu interesse pessoal, que está bem atrelado ao nosso egoísmo, que são características intrínsecas ainda, né, na nossa condição espiritual que nós trazemos. Cada um ali dentro do seu, né, do seu aprendizado, ou das suas experiências, alguns numa situação de melhoria, né, já alcançando algum certo grau evolutivo, né, mas ainda trazemos essas dificuldades do egoísmo, porque ainda nos encontramos, né, nessa condição do mundo de provas e expiações. Então, trazemos ainda dentro de nós essas características, né, da nossa infância espiritual. Por isso que estamos aqui, nesse aprendizado constante, buscando essa melhoria. Então, vamos continuar. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem. Então, aquilo que eu falei, nós trazemos ali um certo verniz social e que a gente, né, aparentemente, nós estamos ali fazendo tudo certo, né? Para todo mundo, um homem de bem. Então, nós trazemos algumas características que, aparentemente, para a sociedade, nós somos um homem de bem. Quando a gente fala homem, nós estamos falando de ser humano, né? De uma forma geral. Mas essas qualidades, ainda que sejam progresso, não suportam sempre certas provas e basta às vezes tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. Então aquilo, né, que a gente falou, quem mexeu no meu queijo. Então tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, eu tenho ali aparentemente uma condição de ser um homem de bem, uma pessoa do bem, mas basta alguém tocar no meu interesse pessoal e aí a gente vai mostrar realmente quem a gente é, né? Então, basta uma situação onde os meus interesses, né, possam estar prejudicados, né? Eu vou partir realmente para mostrar quem eu sou. E aí a gente acaba descobrindo realmente como que as pessoas são de fato. E geralmente quando as pessoas são atingidas
nos seus afetos ou nas questões financeiras, e outras questões também, interesse profissional, uma condição de querer um privilégio ou querer uma vantagem, né? E não ser atendida nisso que ela acha que ela tem por direito, ela vai mostrar realmente quem ela é e como ela vai se comportar nessa situação, né? Então, isso é uma característica da nossa imperfeição, esse cuidado demasiado, né, com esse interesse pessoal, né, que é essa questão do egoísmo que ainda nós trazemos. E nós temos que observar o quanto isso é latente em nós. Então, o verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que é até admirado como um fenômeno quando ele se apresenta. Então, para a gente entender que é tão raro, né? É tão difícil uma pessoa desinteressada, né? Nas questões das coisas, né, materiais, que a gente admira realmente quando a gente descobre que tem alguém com essa conduta, né? A gente até admira essa condição, porque é muito raro realmente a gente ver que tem pessoas que se comportam sempre pensando mais no próximo, primeiro no próximo do que, né, a si mesmo. Então ele coloca de lado os interesses pessoais para alcançar esse outro, para o olhar para o próximo. Então, é tão raro isso ainda na humanidade, que a gente se admira, né? Nós temos vários exemplos, né? Mas se a gente observar, são poucos, né, que abrem mão, né, dos interesses pessoais para auxílio, né, esse auxílio imediato do próximo. Então, eles continuam ainda, né, falando sobre esse interesse pessoal. Então, ele fala sobre o apego. Então, o apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende a sua destinação aqui no mundo. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado. Então aqui está falando, né, sobre o apego. Quanto mais apego nós temos às coisas materiais, né, a gente sempre está falando, né, sobre a questão do apego às coisas materiais. Então nós temos necessidades, né, do mundo material, né, e a doutrina dos espíritos, ela não refuta essas necessidades. O que a doutrina vem nos ensinar é sobre este apego, né? Esse interesse sempre em ter, em priorizar o ter, esquecendo que nós estamos aqui para ser, né? Nós somos espíritos. Então, o nosso real objetivo, né, a nossa missão é evoluir. E esse evoluir, o espírito, ele está atrelado ao ser, que são as características morais que nós vamos desenvolvendo, né, em relação aos sentimentos, aos afetos, ao nosso compartilhamento com o nosso irmão, com o nosso semelhante, na questão do perdão, na questão da paciência, da tolerância, da resignação, do não julgamento. Então, são esses aprendizados que eles não estão atrelados à nossa condição material. Então, esse apego demasiado, né, quando nós supervalorizamos,
né, a condição social, a condição financeira, né, em detrimento do ser. É isso que dificulta, né, esse olhar para o próximo, olhar para o nosso irmão, né, e praticar o amor, praticar a caridade desinteressadamente. Porque se nós observarmos, né, ainda trazemos essa dificuldade, até para fazer a caridade, muitas vezes nós colocamos um interesse pessoal. A gente não para pensar nisso, mas muitas vezes, até para fazer a caridade, nós estamos ali puxando a brasa para a nossa sardinha. Então a gente pensa assim, eu vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa ela me trata bem. Aquela pessoa ela é atenciosa comigo, ela está sempre me telefonando, ela está sempre ali me bajulando, ela está sempre participativa na minha vida, então eu vou ajudar aquela pessoa. Eu vou ajudar aquela instituição, porque naquela instituição as pessoas me tratam bem, elas valorizam o meu trabalho. Então nós temos que fazer essa reflexão. Se nós estamos também praticando a caridade, querendo receber massagem no nosso ego, querer receber holofotes, querendo receber elogios, querendo receber atenção ou ser reconhecidos. Então nós temos que pensar também nessa questão, né, na nossa condição. Ou fazemos as coisas, né, sem fazer alarde, sem colocar um foco em cima daquilo, ou fazemos as coisas, olha, tá vendo, eu fiz aquilo, eu tô fazendo, eu tô ajudando ali, eu tô auxiliando aqui. Não, não precisamos disso, porque quando praticamos a caridade, não é para sermos reconhecidos aqui no mundo material. A nossa vida é espiritual. O nosso reino não é deste mundo. Assim disse Jesus, né? Esses os ensinamentos que nós estamos buscando e trabalhando, né? A nossa vida futura. Então, tudo que estamos plantando aqui em relação a nós, a nossa melhoria, e também na questão de auxílio da caridade, não colheremos aqui, neste plano. Então temos que pensar e fazermos uma reflexão, né, nessa condição que ainda trazemos, de buscar esse interesse pessoal até no momento de fazer a caridade. De não puxar essa sardinha para a nossa brasa, querendo um reconhecimento, querendo afago no nosso ego, porque o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é caminhar. Haverá um momento na humanidade, e estamos caminhando nesse movimento, de mundos mais felizes, de um mundo regenerador, que essa condição dessa prática do amor, ele vai ser tão comum, né, a prática do amor, da caridade, isso vai ser uma condição comum, né, no ser humano. Porque hoje estamos aqui nessa escola da vida fazendo esse estágio, mas de tanto, né, estagiarmos, vamos aprender. Isso vai ser natural, vai ser parte do nosso dia a dia. Buscar auxiliar o próximo, buscar a prática da lei do amor, do respeito, da tolerância, da compreensão.
Daí não precisaremos mais de leis, né? Porque isso vai ser tão comum no ser humano, vai ser normal. Então não vamos mais precisar de leis, de proteção, de situações para priorizar nenhuma classe, nenhuma condição social, porque todos, né, caminharemos juntos. Então essas coisas, né, do apego, essa nossa conduta ao apego às coisas materiais dificulta muito a nossa caminhada. Então isso é um sinal característico ainda da nossa imperfeição. Então vamos refletir, né, como que nós estamos conduzindo a nossa caminhada, se nós somos um anelzinho, né, folheado, se a gente só quer mostrar um brilho, um verniz social, né, mas que na verdade ainda somos um metal mais menos raro, né? Mas um dia chegaremos a essa condição de não precisarmos, né, dificultar tanto a nossa caminhada, buscando através dos ensinamentos de Jesus, buscando através do amor, do perdão, né, essa nossa conquista que vai nos afastando dessa condição do apego, e assim vamos nos tornando mais seres humanos, mais civilizados, mais amorosos, porque juntos e vivemos em sociedade, estamos juntos compartilhando em sociedade para que um possa aprender com o outro. E aquele que já aprendeu um pouco, né, que ele possa também segurar na mão daquele que ainda não compreende, aquele que ainda traz muita dificuldade ou pouca dificuldade. Porque para chegarmos até aqui, nós já fomos muito perdoados. Muitos já nos perdoaram. Então hoje estamos nesta tarefa de auxílio, de aprendizado, que nós possamos abraçar cada vez mais esses ensinamentos que nos conduz ao equilíbrio, ao entendimento, e que possamos nos iluminar e também levar um pouco de luz àqueles que compartilham conosco a jornada. Que assim seja, graças a Deus.